entrar para o lançamento do edital e inscrição, que são as datas. Bárbara, uma data importante é a realização da SIAC, só para fazer aqui a engenharia reversa. Sim. Que essa de 14 a 18 de fevereiro, que seria a última semana antes do Carnaval. Essa ficou a nossa única possibilidade, por conta justamente de respeitar todos os recessos acadêmicos, todos os feriados e emendas de feriados. Né? Tempo que a TIC Macaé necessita para todas essas etapas, para inscrição de trabalho, lembrando que eles não só implementam essas coisas, mas eles também acompanham durante todo o processo, né? Então, se tiver qualquer problema durante a inscrição, qualquer problema em qualquer uma dessas fases, a gente tem o apoio total da TIC Macaé, dos servidores da TIC Macaé, em cada uma das etapas. Então, se você quiser ir lá para baixo, Yasmin, mas aí, só para vocês terem ideia, a gente lançaria esse edital 1º de setembro, né? A gente faria uma live de apresentação desse edital com todos da PR1, PR2, PR5. A gente abriria a inscrição de trabalhos em 28 de setembro para os nossos estudantes, então seria no período, né, acadêmico, não seria nenhum recesso. E aí, indo lá para baixo, Yasmin, a gente realizaria esse SIAC de 14 a 18 de fevereiro. Vou colocar aqui no chat para vocês. Isso, a Ana já colocou. Ah, tá. De 2022. Então, na verdade, a gente realizaria em 2022, mas a SIAC é referente a 2021. É importante a gente lembrar essa questão, né? Que em 2022 é nosso desejo que a gente consiga regularizar o nosso calendário e que a gente consiga realizar em 14 a 18 de fevereiro, guardar o calendário acadêmico aprovado. Eu acho que... Tem gente perguntando se vai ser virtual. Sim, a proposta é que o evento seja totalmente virtual, não há nenhuma possibilidade de a gente realizar nada presencial. Seria tudo virtualizado. A partir dessa data, né, de que é 14 a 18 de fevereiro, como mantendo todos os recessos de janeiro, tudo que foi solicitado pelos coordenadores de centro, né, a gente fez essa engenharia, sempre faz, né, reversa, não é isso? Então, quando é que tem que ser lançado, aprovado, é por isso que nós estamos aqui trazendo o edital para ser aprovado, para poder manter todo aquele tempo, na temporalidade da SIAC de sempre, não é isso? 3 meses abertos, não é isso, Bárbara? Manter aqueles prazos importantes, né? Ou um pouquinho mais alargado, tendo em vista alguns a gente sempre tentou os prazos que são mais decisivos, inscrição de trabalho, que é o que os nossos estudantes precisam ter tempo para fazer isso com calma, né? A distribuição, né, para avaliadores, a montagem das sessões, que são etapas que precisam de tempo, a gente manteve o tempo inicial, e a gente tentou, né, tá pedindo a colaboração de todos os coordenadores, por isso é importante que muitas pessoas se envolvam também por centro, porque a gente consegue ter mais gente e ser menos pesado para todo mundo, e a gente cumprir os prazos. A gente tentou também, com a TIC Macaé, ver etapas que possam ser concomitantes, né, então eles também estão fazendo alguns ajustes no sistema para que esse tempo também seja otimizado e que todos possam trabalhar sem ser um peso muito grande para todos. Bom, é isso, gente. Então, está aberta as considerações do conselheiro, se ele é inscrita. Ivana, só desse ponto que a Bárbara falou agora, tem uma questão importante que a Comissão do SIAC enviou para todos os coordenadores de extensão dos centros uma correspondência pedindo a indicação do representante, né? E poucos até agora responderam. Então, é importante quem está aqui no céu, que é coordenador de extensão também, né, ver essa mensagem para a gente poder agilizar esse processo de indicação dos representantes dos centros. Obrigada, Ana, isso mesmo. A gente recebeu de alguns e de outros ainda não. Então, a gente está criando um grupo no WhatsApp que a gente não tinha antes. A gente tinha, mas nem todos os coordenadores estavam nesse grupo. Ainda era um tempo que a gente conseguia viver esse grupo de WhatsApp, né? Mas agora é essencial. A gente mandou também o link desse grupo para que as pessoas possam acessar, mas a gente está correndo muito atrás de todas as decanias para atualizar isso o quanto antes. Bom, a Ana está pedindo um esclarecimento sobre como é que a gente vai encaminhar a discussão, né? Quer dizer, a nossa ideia agora seria
apresentar o edital todo, né? Como eu disse, a gente tem duas possibilidades, né? Como o edital já tinha sido aprovado, a gente apresentar só as partes que foram adaptadas e mudadas, né? Obviamente, a gente vai ter as discussões aqui que foram propostas, né? Vai valer que ano, nessa SIAC 2020, né? Foi cancelada a SIAC, né? Essas questões que vão impactar, inclusive, lá adiante no Profaex, né? Então, tem questões que, efetivamente, acho que vale a pena a gente, né, se debruçar sobre elas e que foram alteradas, né? São questões que foram alteradas diante do cenário da pandemia, né? Então, a gente tem essa possibilidade, ou ler o edital inteiro, né? E também, ou passar diretamente para as questões que eu estou chamando, para chamar de sensíveis aqui, que, na verdade, foram as adaptações, né? Então, assim, tendo em vista porque a gente tem, né, uma quantidade de procedimentos que são exatamente os mesmos, né, Bárbara? As modalidades, etc e tal, né? Então, isso eu posso apresentar para vocês, os ajustes das modalidades, a gente tentou ao máximo preservar tudo que a gente tinha na SIAC. Né? Então, tem duas possibilidades. A leitura integral ou a leitura de tudo que foi modificado, né, para essa, como a gente está dizendo, a gente está aprovando uma adaptação, não é isso? Claro, e o novo calendário, né? Então, Selene está inscrita e Ana Paula pediu inscrição, não é isso? Selene, por favor. Oi, Bárbara, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho intenso. Imagino como você deve estar os cabelos em pé, né? Certamente. Bom, eu acho que tem uma questão importantíssima, né? Nesse calendário que você colocou aí, exatamente a gente corroborar um conceito fundamental para a universidade pública, né? Que é a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Esse calendário, ele é fruto desse esforço, né? E que, infelizmente, né, a PR2, no ano passado, teve que descumprir, não por decisão própria. E eu gostaria aqui até de levantar uma bandeira, aproveitar esse espaço político, né, de grande importância que é o CEL, porque isso significa a perda da autonomia das universidades, né? Porque em nenhum momento a gente conseguiu reverter isso. O CNPq bateu o martelo e pronto, e decidiu e acabou. Não teve nem controvérsia, né? Então, parabéns aí, Bárbara. Eu acho, assim, eu queria colocar duas questões rápidas, tá? Eu acho que sem perda substantiva, tá? Não para ser chata, né? Mas podia repassar, né, calendário como ele era antes, ou calendário não, digital como era antes, porque aquilo que já foi consensual não vai ser motivo de controvérsias, né? Só para a gente ter uma ideia da integralidade, senão fica muito complicado. Não, agora a gente só vai apresentar as modificações. Aí dá um nó na nossa cabeça que a gente não sabe o que foi e o que não foi, né? Então, eu acho que é importante dar uma repassada rápida, tá, Bárbara, aí pelo digital, né? E com isso a gente vai conseguir detectar rapidamente aquilo que, né, for prioritário e não prioritário, né? Por fim, eu quero fazer uma pergunta a você, que é o seguinte, né? Houve um lançamento no digital do CNPq sobre a questão de eventos com mais de 10 anos, você deve ter visto isso, né? A equipe da PR5. Então, o que eu estou perguntando objetivamente é como fica, né, a questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um evento extremamente importante no cenário da política brasileira, né? Quanto mais agora que há uma alegação da ciência, né? Então, eu acho que a UFRJ ela tem que reagir de forma propositiva. Então, eu queria que você me desse um informe, se concorreu, se não concorreu, se não concorreu, quais são os esforços que a gente deve fazer de forma coletiva para a gente poder potencializar. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui claramente, né? Nós estamos juntos, né? Nós somos parceiros, cada um faz sua parte, né? Mas seria importante que a gente tivesse um informe sobre a Semana de Ciência e Tecnologia. Obrigado. Bárbara, eu acho que, Selene, não sei se Bárbara vai responder, mas acho que não saiu ainda, né? Não tem data nenhuma do Ministério da Ciência e Tecnologia, gente.
A gente tem uma data de outubro. Eles sinalizaram mais uma vez a questão do mês da ciência e da tecnologia, né? Ampliando não só para a semana, como no ano passado. Nesse edital da SIAC, vocês estão vendo que a gente já tinha sinalizado, né, chegado à conclusão que a gente precisava de um edital próprio da SNCT, porque tem muitas especificidades da SNCT que eram confundidas quando ficava junto do edital da SIAC. Então, por isso, vocês não estão vendo a sinalização da SNCT nesse edital, ainda mais porque esse edital está prevendo a realização da SIAC em fevereiro de 2022, né? E a SNCT aconteceria em outubro, né, nesse mês que o Ministério está sinalizando. A gente vai marcar alguma reunião sobre a SNCT propriamente dita, Selene, até porque veio o comitê também, junto com a comissão da reitoria, só para todo mundo tomar conhecimento, a gente tem todos os presidentes das comissões de bolsa também junto com a gente no edital. Né? Então, a gente tem o presidente do PIBIC, do PIBIAC, do PIBIT, e há uma sinalização justamente que os bolsistas PIBIT apresentem, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai ter que ter essa conversa também sobre a Semana Nacional, como é que a gente faz essa semana esse ano. Mas, obrigatoriamente, vai ter que ser separada da SIAC, né, por conta dessa questão de data. Obrigada, Bárbara. Conselheira Ana Paula. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, na medida do que é possível nesse momento, né? Acho assim que é importante esse movimento que foi feito de tentar adequar aí os calendários para manter a SIAC em fevereiro, em especial assim, a discussão por dentro da UFRJ, nesse sentido, não tem privilegiado nós, mulheres que temos filhos pequenos, nunca está coincidindo nossas férias na universidade com a dos nossos filhos, o que tem sido um desafio enorme, não em termos de viagem, mas na própria atenção. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque para a gente que é mulher e que tem filho pequeno tem sido extremamente difícil isso. No que diz respeito, eu queria falar, na verdade, quando eu me inscrevi, sobre a questão do edital. Eu acho que a gente precisa fazer uma repassada do edital de maneira geral, e não só dos pontos que foram modificados, porque, na verdade, a gente aprovou esse edital num outro contexto completamente diferente desse. Então, pode ser que tenham questões que passaram e a gente não viu. Então, acho importante que a gente possa fazer uma leitura rápida do edital, como a Selene falou. Acredito que muitas coisas já são consensuadas, então não teremos problema, mas pode passar uma ou outra coisa que a gente não tenha se atentado para a mudança no próprio formato que a gente está tendo aqui nesse modo virtual. Então, é só fazer um apelo aí para que a gente possa fazer uma revisão geral do edital e não só de alguns pontos que foram modificados. Obrigada, conselheira. Segunda fala da Selene, eu acho que aí depois a gente já encaminha e já começamos a leitura. Conselheira Selene, está com... Bom, então, agradeço aí o reforço da Ana Paula. Eu acho que a questão de repassar todo o edital é fundamental, porque a gente não vai lembrar, né? Na minha fala eu falei isso, né? Mas eu queria só salientar, Bárbara, que houve um lançamento do edital, né? Não me lembro agora qual é a chamada pública, realmente, para eventos com mais de 10 anos, e exatamente a semana se coloca perante isso. Eu não estou falando assim, tá? Estou aqui compartilhando com vocês, porque qual é a preocupação? Com isso, ninguém precisa ficar aqui discutindo como é que está o governo bolsonarista, né? Porque não é Bolsonaro, é bolsonarista, né? Não vamos ocupar esse espaço importante para falar sobre isso. Mas é evidente que eles tentam nos confundir, né? Eles lançaram esse digital, que provavelmente, eu não sei se eles vão ser, o ministro da Ciência e Tecnologia não tem o menor prestígio, né? Então, e a ciência e tecnologia são fatores de ponto mais na pandemia que a gente fala que a ciência grita com uma pertinência de fala, não é gritar só, é gritar com pertinência de fala sobre a saúde, né, sobre a vida de milhões de brasileiros. Então, acho que é o momento da universidade se posicionar.
Então, eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque eles lançaram esse edital maroto, tá? Já se encerrou, eu não tomei nenhuma iniciativa, até porque eu não tive como conversar com vocês, não sabia se a reitoria tinha ciência sobre esse edital. Mas, enfim, isso aqui não é ponto de discussão, acho que a gente, né, vou conversar com você, tá, Bárbara? Não só eu, mas outras pessoas que estão bastante interessadas na questão da Semana Nacional, porque eu acho que isso é um ponto fundamental. Só um pouquinho, só para concluir. Tendo que não é uma mera observação, é uma questão fundamental, porque a ciência hoje ela é um fator determinístico, né, na vida dos brasileiros, né, tão desconsiderado por esse governo bolsonarista, né. Desculpa aí por ter me... Obrigada, conselheira. Nós vamos ter que votar ainda, né, aqui formalmente a pauta, então vou pedir para a Yasmin colocar, né, a pauta única no o edital e o calendário como na ordem do dia para votação, e imediatamente nós passamos então a essa leitura, né, para lembrar todo, e os pontos sensíveis também. Vamos lendo tudo. Licença, professora Ivana, antes da votação da pauta, eu queria informar a substituição de um conselheiro. No caso, o novo conselheiro, ele é um suplente, certo, do DCE, se chama Ivo Teixeira, e ele está substituindo o Luiz Carlos Júnior. Ele é do curso de filosofia e está aqui presente, só para oficializar a substituição. Bem-vindo ao nosso Conselho de Extensão Universitária, é sempre bom ter todas as ponderações e questões trazidas pelos estudantes. Bem-vindo. Então, vamos colocar, então, lá em votação essa pauta. Igor, se quiser aproveitar e falar alguma coisa enquanto estamos votando, fique à vontade. O Yasmin vai botar o ponto de pauta da ordem do dia, né? É Ivo. O nome dele. Oi? Ivo, o nome desculpa. dele é Ivo. Uhum. Opa, Ivo. Bem-vindo, conselheiro Ivo. Só para relembrar que se o conselheiro titular estiver, os suplentes não precisam votar. Quando encerrar a votação, a enquete vai sumir da tela, então não precisa clicar em nada, nem abstenção. Então é isso, conselheiros titulares votam, conselheiros suplentes acompanham a sessão. Então, conselheiros titulares, né, já podem votar. Está em votação a aprovação da pauta de hoje, a pauta única como já foi apresentada e circunstanciada. Ivo, se quiser, Ivo, por favor, pode se apresentar aqui. É Ivo, gente, que eu errei, né? Falei alto Igor. Os conselheiros estão votando. Faltam alguns ainda. Alguns conselheiros ainda não votaram. Então, conselheiros titulares, está na tela a votação, aprovação da pauta de hoje, ordem do dia, edital SIAC, pauta única, edital e calendário. A gente tem um tempo de 3 minutos, né, Yasmin? Isso, está faltando o Strauss. Conselheiro Strauss está aqui. Yasmin, no caso depois do tempo de 3 minutos, a gente encerra de qualquer maneira a votação, não é isso? Isso. Pelo menos não é assim, né? Só para esclarecer aqui os conselheiros, né? Então, às vezes, não pôde votar, teve uma saidinha, mas então a gente tem esses 3 minutos aí que asseguram que também a gente possa dar continuidade à nossa sessão.
Bem, então foram 20 votos a favor, unanimidade. Maravilha, então nossa pauta está aprovada e vou pedir então a nossa superintendente Bárbara que apresente o edital e aí a gente vai tirando as dúvidas, não? Que forem surgindo, Yasmin, lembrando que... Vou projetar. Yasmin, você projeta? Ou eu? Uhum. Posso me falar aí? Bom, então, vou sinalizar logo nesse primeiro parágrafo, né, a indicação que a gente teve que colocar, se você puder abaixar um pouquinho, Yasmin, o finalzinho desse primeiro parágrafo, que a gente tem justamente a sinalização. Essa é a nossa 11ª SIAC, né, já que a de 2020 foi cancelada, e a sinalização que a gente já tem de realização de 14 a 18 de fevereiro de 2022, de forma virtual, né, e aí a gente coloca isso devido à pandemia de Covid-19, a SIAC acontecerá somente em formato virtual. Pode descer, Yasmin. Vou ler para vocês o objetivo, que fala um pouco dessa integração, que eu acho que é um pouco que as conselheiras pontuaram, né, que é importante a gente resgatar. A SIAC tem como objetivo assegurar o espaço de construção coletiva, de defesa da educação pública, da valorização da ciência e tecnologia, da inovação e da cultura para o desenvolvimento do país, no qual serão apresentados e discutidos trabalhos de iniciação científica, artística, tecnológica, cultural, iniciação à docência e de extensão desenvolvidos na UFRJ, proporcionando a troca de experiências entre estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, professores, técnicos, pós-doutorandos envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, pesquisadores e estudantes de outras universidades e escolas de educação básica e público em geral. Como é que a gente faz a questão dos destaques? Vocês querem que eu pegue, de repente, os 3 primeiros pontos e aí eu vou repassando os destaques? Pode ser assim? Ou por item? O que vocês preferem? Sim. Eu vou, então, fazer a leitura dos 3 primeiros pontos. Sim. Então, das inscrições de participantes, vai ser como em todas as outras SIACs, a gente vai utilizar o sistema da TIC Macaé, da SIAC. A gente já unificou, né, o site com o sistema, então a pessoa entra no site, já é direcionado automaticamente para o nosso sistema SIAC. E aqui a gente tem no item 2.2, que é um item que eu destacaria, que a gente fala especificamente também dos programas de extensão. Esse edital, quando ele foi aprovado, ainda não era possível que fossem registrados novos programas de extensão, né? Como agora a gente adaptou um pouquinho esse item 2.2. Recomenda-se que sejam inscritos, no máximo, 2 resumos vinculados a cada plano de trabalho do projeto de ensino, pesquisa ou de ação de extensão. A comissão organizadora da SIAC incentiva que comunicações de uma mesma ação com conteúdos e resultados semelhantes, você pode subir, descer, desculpa, por favor? Incentiva que comunicações de uma mesma ação com conteúdos e resultados semelhantes e complementares sejam agrupados em uma mesma submissão de resumo. No caso de programas, até aí a gente tem a mesma redação do edital anterior, né? O que foi acrescentado essa questão. No caso de programas de extensão que articulam e integram diferentes ações de extensão, podem ser inscritos até 5 resumos vinculados ao programa. No item 3, a gente fala das condições de participação, né? Quem pode participar? Como autor de trabalho, lembrando, né? Nossos estudantes de graduação e pós, estudantes de graduação externos da UFRJ, mas que participam da equipe de alguma ação da UFRJ. C, pode descer, Yasmin. Ex-estudantes de graduação da UFRJ, participantes da equipe de programa, projeto institucional, ações de extensão da UFRJ, e aí a gente cita, né, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Estudantes de ensino médio, participantes das equipes de programa, projeto institucional de pesquisa, ensino ou ação de extensão da UFRJ. Como orientadores, né, podem participar. O orientador principal do trabalho, preferencialmente com título de doutor, deve necessariamente ser um docente ou técnico administrativo vinculado ao UFRJ. Podem ser co-orientadores, docentes, técnicos administrativos, pós-graduandos e pós-doutorandos da UFRJ ou de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão. No item 3.3, outras formas de participação na semana de integração acadêmica. Aí a gente cita, né, o ouvinte, que é público interno e externo, receberão certificado de ouvinte todos os participantes inscritos. Avaliador de resumo, que podem ser docentes, técnicos administrativos,
pós-graduandos e pós-doutorandos da UFRJ de outras instituições. E aí a gente tem a sinalização do PIBIC, né, do Comitê PIBIC. Só poderão avaliar resumos de bolsistas PIBIC, PIBIC, docentes técnicos administrativos com doutorado, isso é só uma exceção do PIBIC, né, das bolsas de pesquisa. Avaliador de sessão virtual, aí a gente já vem com a nomenclatura, né, do novo formato, mas que tem as mesmas especificidades de um avaliador do formato virtual, né, então podem ser docentes, técnicos administrativos, pós-graduandos e pós-doutorandos da UFRJ. Coordenador de sessão virtual, que podem ser docentes, técnicos administrativos, colaboradores voluntários e pós-doutorandos da UFRJ, e é de sua responsabilidade do coordenador da sessão virtual conduzir e mediar os debates da sessão. E aí vem também essa mesma exceção do PIBIC. No item E, coordenador de oficina virtual avaliada, que podem ser encaminhadas por docentes e técnicos administrativos da UFRJ. Coordenador de atividade extra virtual não avaliada, que também pode ser encaminhados por docentes técnicos administrativos da UFRJ. No parágrafo único, docentes técnicos administrativos pós-graduandos e pós-doutorandos da UFRJ ou de outras instituições que queiram atuar como avaliadores deverão se cadastrar no portal SIAC e preencher completamente as informações do perfil para se tornar elegível avaliador. Para aqueles que já estão cadastrados, é necessário atualizar o seu perfil. Até aí a gente não teve nenhuma alteração. Tá, a gente para aqui, gente, né, para ver quais são as ponderações da Selene. Eu vejo aqui. A Selene perguntou se tinha plataforma eletrônica, né, Selene? Não, está difícil de acompanhar, porque não estou contrariando você não, tá, Bárbara? Você está cumprindo aí a sua finalidade. Mas, assim, porque como houve o repasse de várias questões, tem algumas questões que, primeiro, né, eu me inscrevi pelo seguinte. Primeiro, eu pediria, se possível, uma questão de cronologia, né, que são as PRs, né? Existe uma PR1 antes da PR2, né? Só para, talvez seja uma mera formalidade, mas você já começa com a PR2, o que não deveria, né? Lá no início, tá? Eu acho que é PR1, PR2 e tal. Agora, tem uma questão sobre o doutor no trabalho que eu gostaria que você repassasse, só que passou tão rápido que eu não sei dizer aonde está. É o seguinte, a gente tem que separar, só para fazer uma análise, né? Uma diferença. Existe a questão da PR2, que existe uma série de coisas, né? Que a gente tem que respeitar, porque como a gente ressaltou, é importante essa unidade, ensino, pesquisa e extensão, mas para extensão, por exemplo, o cara que não tem doutorado, mas ele é orientador, eu acho que não tem que fazer uma separação. Eu gostaria que você, tá vendo? Quando você, isso, perfeito, Bárbara, quando você começa a iniciar, você fala, a presidente, eu acho que deveria começar pela PR1, tá? Pela cronologia, né? Ensino, pesquisa, extensão, né? Depois, pode baixar um pouquinho, eu não sei, baixar, que exige doutorando, né? Acho perfeito isso, tá? Na hora do orientador, tá? Olha lá, o orientador principal do trabalho, preferencialmente com título doutor. Eu acho que isso não cabe na extensão, né? Eu acho que pode fazer assim, o orientador principal do trabalho, né, deve necessariamente ser um docente. Acho que a PR2 não vai criar nenhum problema, porque eles têm as regras. Repare o seguinte, isso é um edital conjunto, mas ao mesmo tempo, né, de forma concomitante, a PR2 tem seus mecanismos paralelos, né? Então, eu acho que essa redação, Selene, só para eu resgatar o histórico, essa redação ela veio justamente do CEPEG, né? Pois eu acho que não devia, porque o CEPEG está impondo para a gente uma coisa que na extensão nós não consideramos importante, né? Respeitado aí, obviamente, se não criar um problema diplomático, né? Mas eu acho assim, o orientador principal do trabalho, precisamente, o orientador principal do trabalho
deve necessariamente ser um docente tal, porque a própria PR2, ela tem o seu, as suas normas, e, evidentemente, quando ela endereçar para nós, ela vai endereçar com esse conteúdo, tá, Bárbara? Que deve ser previsionalmente, entendeu? Eu acho que a gente não deve se curvar, né, o que a PR2 diz, né? Porque as instâncias, né, elas têm uma realidade própria, né, de construção de espaço democrático, né, e que a gente tem orientador de extensão que não tem doutorado, essa palavra fere, né, porque parece que a gente está ali cutucando o cara, se você não for doutor e tal. Eu acho que deveria eliminar, né, orientador, né, principal do trabalho deve necessariamente ser um docente ou técnico administrativo vinculado à FJ, ponto, né? Então, na minha sugestão aqui. Tá, obrigada, Sirene. Eu vou passar para a Ana Paula, lembrando que, né, essa edital vai ser votada agora na quarta-feira no SEG e na sexta no CEPEG. Enfim, então, né, vai ter uma instância, essas decisões vão ser vistas e revistas por outros conselhos, né? Cada um com suas regras. Então, vamos lá. Conselheira Ana Paula. Depois, Pedro Paulo. Bom, primeiro eu queria concordar com a Selene quando ela fala do preâmbulo lá, de colocar as PRs em ordem mesmo, porque, na verdade, a PR2 apareceu ali clandestinamente no começo. Então, acho que é importante a gente fazer essa marcação, sim. Agora, a minha inscrição é no sentido de quem pode ser autor do trabalho, porque na extensão a gente vive uma realidade completamente diferente, porque aqui a gente está dizendo que pode ser autor de trabalho, né? Ou, no caso, coautor, na medida em que a gente está fazendo aí todo um direcionamento para que as pessoas não apresentem sozinhas, mas para que haja uma concentração, uma aglutinação. Então, assim, a gente faz um movimento de colocar de fora alguns segmentos que estão muito presentes na extensão universitária. Enquanto eu lia isso aqui, eu fiquei pensando, né, só pode aluno da extensão universitária, ou aluno da graduação, aluno do ensino médio. Onde é que entram os movimentos sociais que dialogam com a gente? A gente vai apresentar um trabalho na SIAC, vai subtrair o nome dessas pessoas? Elas não vão poder ser autoras do trabalho que tem com a gente? Então, eu acho que a gente, se eu não estiver enganada, tinha um outro edital que a gente colocava participantes de atividade de extensão, e aí abrangendo aí outras pessoas que não alunos de graduação, porque eu fiquei olhando isso aqui pensando, por exemplo, nós temos uma pessoa que trabalha com a gente no projeto de alfabetização da Rede Dinamaré, que não é e nunca foi aluno da UFRJ. Então, essa pessoa ela vai ter que ter o nome subtraído dessa ação. Então, acho que isso é uma coisa que diz respeito à extensão que a gente precisa pensar, porque isso inclui colocar isso no edital também, e não simplesmente deixar subentendido. Era só isso. Ana, só apontando essa questão, né, que na verdade a pessoa ela está sim em todos os trabalhos, ela só não pode enviar o trabalho porque a gente tem as limitações do sistema da SIAC, a pessoa tem que, o sistema puxa, né, o DRE, enfim, a inscrição do estudante, mas a pessoa que envia pode incluir todos os autores sem problema nenhum. Agora, seria interessante, Bárbara, que o edital tivesse uma previsão ali dos coautores, e aí colocar isso em evidência, para que a gente até desse uma dimensão maior para o papel da extensão, como é que essa extensão traz a figura externa para também ocupar esse espaço e dialogar com a gente. Eu acho que essa questão a gente vai ter que buscar no sistema, né? O CNPq já tem, inclusive, né, coautor já há muito tempo, e realmente estimula, e é muito importante isso que a Ana trouxe, né? A gente pode ver isso. Então, com certeza, a gente pode consultar a equipe da TIC Macaé para a gente saber como que o sistema conseguiria possibilitar essa questão. E aí vocês podem sugerir, obviamente, alguma escrita aqui que a gente possa verificar se é possível realizar com o sistema, né? Que o operacional possa estar espelhando o edital, né?
Isso, Porque, assim, no nosso próprio sistema, quando a gente submete, a gente tem lá uma parte que a gente coloca os membros externos da ação extensionista. Então, quando a gente coloca lá os membros da comunidade externa, isso aí a gente já tem em sistema, é uma coisa fácil da gente organizar. Assim, teoricamente, estou falando da fala, não sei no sistema como é que é isso. O sistema que você está Como falando, que você denomina SIGA, fácil? o sistema que você está falando, SIGA, ou o sistema da SIAC mesmo? Não, eu estou falando SIGA e o Profaex. Esses dois sistemas que a gente usa já está lá, e aí já tem a cara da extensão. É preciso que o sistema SIAC também mostre a cara da extensão. Infelizmente, eles não conversam, né? Os sistemas, eles não conversam internamente ainda. Esse é o nosso sonho. Então, eu vou ver o que é possível, né, no sistema SIAC, se a gente consegue puxar, não sei como é que a gente conseguiria operacionalizar. Se colocar simplesmente uma aba lá, membros externos, eu acho que resolveria, Bárbara. Autores do trabalho que possam ser membros externos, eu acho que isso resolveria. Mas é importante que isso seja visível, e não fique só uma coisa subentendida. Tá bom. Se vocês quiserem sugerir alguma questão para o edital, né, para esse item, é que eu acho que tem mais conselheiros também que querem falar sobre esse. Obrigada, Ana Paula. Tá, eu vou passar então a palavra para o Pedro Paulo, que se inscreveu. Antes de eu falar, só me confirmem até onde a gente foi, só para eu não avançar. É porque eu estava lendo do documento e não da tela. Foi até o 3.3 até o parágrafo único, Pedro. Bem, perfeito. Então, estava certo aqui. Então, são duas... Eu me inscrevi para falar duas coisas. A primeira é em relação à escrita do 2.2. Eu não sou muito de me inscrever para falar sobre redação, não, mas eu acho que é uma redação que pode gerar interpretações equivocadas, porque a 2.2, ela começa com o verbo recomendar, né? Recomenda-se que sejam inscritos. Só que no momento que a gente começa a falar dos programas, a gente fala, no caso de programas de extensão, etc., para serem inscritos até 5 resumos. Parece que nós estamos sugerindo algo no início do parágrafo e estamos construindo uma obrigatoriedade no final dele. Ficou um parágrafo estranho nesse sentido, porque fica parecendo que, para os projetos, há uma recomendação, e para os programas há uma obrigatoriedade. E aí me parece que isso gera dificuldade de interpretação de eu posso, ou eu sou obrigatório a, ou é obrigatório a, sabe? Eu acho que a gente precisa criar uma maneira de falar com o mesmo tom, porque eu acho que mudou de tom, e eu acho que até por conta da inserção dos programas ter sido depois, né? Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção no tom que a gente está falando e o que a gente quer dizer, né? Pode ser que seja obrigatório para todo mundo, ou pode ser que seja recomendável para todo mundo. Só não dá para parecer que é recomendável para um e obrigatório para outro, num mesmo parágrafo, tá? E a minha segunda intervenção é sobre o 3.3. Vai colocar lá, né? É o 3.3, o C e o D. No caso do C, que se refere a avaliador de sessão, né? No final dessa letra, está colocando ali que, no caso de sessões de conversão de bolsistas PIBIC e PIBIT, só poderão avaliar docentes e técnicos de objetivo com doutorado. Eu tenho uma dúvida, porque me parece que a obrigatoriedade do CNPq é só para coordenador e não avaliador. Mas é uma dúvida que eu tenho. Me parece que a obrigatoriedade é para que o coordenador do PIBIC-PIBIT, esse sim, só tenha doutorado, mas isso não vale para o avaliador. Foi isso que eu ouvi de uma outra reunião sobre o mesmo assunto. Então, eu posso estar equivocado, mas então eu prefiro compartilhar a dúvida. E o segundo é que no D, nós estamos falando do coordenador. Aí percebam como está o último período. No caso de sessões de conversão de bolsistas, só poderão avaliar docentes. Só que a gente está falando do coordenador e não do avaliador. Então, nesse final, deve ser coordenar e não avaliar. Eu não sei se eu me fiz claro. Acho que sim, Pedro. Só retomando as questões, que você sinalizou no item 2.2, você acha que se desmembrar no item 2.3, aí separa a recomendação da sinalização? O que você acha? Você acha que atende?
né? Então, eu acho que a gente vai criar, eu acho que nesse caso, Bárbara, a gente vai criar uma simetria, porque a gente está recomendando para os projetos e tornando obrigatório para os programas, sabe? Eu acho que aí é algo que é para além da redação, sabe? Eu sugiro manter tudo no mesmo parágrafo, mas ou recomendando para todo mundo, ou tornando obrigatório para todo mundo, mas aí é uma decisão política em relação a isso. Mas a minha proposta é que seja tudo no mesmo parágrafo mesmo, mas com o mesmo tom. Até para resgatar de onde surgiu essa dos 2 resumos, é que a pesquisa sinalizava, a extensão também, né, que às vezes havia muitos resumos iguais, né, muito similares, né, de projetos iguais, muito parecidos, então que a gente fizesse essa recomendação para induzir que não fossem enviados resumos idênticos, né, ou muito parecidos. Isso, eu concordo plenamente com você. A questão é que a gente está recomendando para induzir, como está iniciando o parágrafo, ou a gente está tornando obrigatório, como está finalizando o parágrafo, sabe? Ou a gente recomenda para todo mundo, ou a gente torna obrigatório para todo mundo. Essa é a minha posição. Só lembrando que a gente não teria nenhuma ferramenta operacional, né, para obrigatoriedade, para identificar, né? Por isso que eu acho que veio o tom do recomendo, que é uma recomendação, mas que não tem como a gente obrigar, né? Eu concordo com você. Eu acho que aí seria só uma alteração mesmo de redação nesse caso. É isso, conselheiro. Bom, Pedro Paulo, obrigada. Desculpa, só para essa questão do avaliador de sessão virtual, eu vou confirmar com a professora Márcia Serioli, que é presidente do Comitê PIBIC, que é ela que fez essa ponderação. Eu vou só confirmar com ela, então, se realmente a avaliação e coordenação precisam ser com doutorado ou se apenas a coordenação, tá? E aí eu retorno. E me chama a atenção, Bárbara, que isso pode ter sido um equívoco, porque no de coordenador está falando de avaliador de novo. Então, pode ser que realmente o equívoco seja aí. Tá? Mas aí é só dar uma olhadinha. O C é uma pergunta mesmo. E o D com certeza teve algum equívoco, porque está falando de coordenador e no final fala em avaliador. Tá? Obrigado. Obrigada, conselheiro. Está inscrito o conselheiro Strauss, e depois Selene, segunda fala. Posso? Vocês estão me ouvindo? Por favor, estamos. Tá. A minha observação é muito rápida. As duas termos, recomendo-se ou preferencialmente. Na verdade, são 2 termos permitidos, né? Então, você está permitindo que... você, na verdade, a regra, mas, ao mesmo tempo, permite que ela seja quebrada, né? Então, eu particularmente acho que é uma questão desnecessária você botar recomendo que seja escrito no máximo 2 alunos. Ou você fala assim, é permitido que seja escrito, ou você 0,1, ou permite ou não permite. Recomendado é um termo que você já cria uma regra que ela está sendo quebrada. A mesma coisa preferencialmente, né? Então, quando você preferencialmente seja doutor, né? Isso primeiro quebra regras nossas mesmo, que, por exemplo, um mestre pode ser um coordenador de extensão, então a gente já quebra uma regra. Então, não vejo também razão porque de manter esses 2 termos, já que ele permite naturalmente permite a quebra da regra, né? São termos permissivos. Então, a minha sugestão é retirar, né? Falar assim, ou sejam escritos ou não faz nenhuma recomendação, né? Que você deixa a pessoa escrever quantos trabalhos, ou resumos eles estiverem interessados em submeter, né? Ok? Só isso. Obrigada, Strauss. Só para fazer um pequeno comentário, e até me inscrever, mas a recomendação, ela é indutora, sabe? Ela é indutora, as pessoas olha, está recomendando mais, as pessoas deixam de escrever 5, 10. Recomendar no edital, gente, tem resultado. Pelo que a gente conhece de política pública, a recomendação, né? Exatamente quem não vai seguir a recomendação é que vai ser a exceção. Se a gente não recomendar nada, a exceção vai ser o geral. Mas é ruim ter mais trabalhos submetidos, Ivana, isso que é a grande questão. Então, para que sim, né? Ficam muitos trabalhos repetidos, né? Idênticos. Mas aí são outros 500. Trabalhos repetidos é diferente, né? Não, Strauss, essa sinalização veio justamente por isso, porque a gente já viu acontecer, né, durante todos os eventos, sem ter essa recomendação, que vinham muitos trabalhos idênticos, muitas vezes. Então ou muito similares.
Então tá. E como sistema, pelo sistema não tem como obrigar, a Patrícia está lembrando aqui. Então, é recomendar e bom senso. Infelizmente, o nosso sistema não consegue identificar que o resumo é muito similar, né? Não teria como, né? Obrigado, conselheiro, pelas considerações. A gente vai reforçar isso na campanha também, Eu né, que Bárbara? agradeço. Digital. A Selene, conselheira, pediu segunda fala, eu estava inscrita, mas eu já fiz o comentário, né? Conselheira Selene, então, enquanto a conselheira Selene está voltando, eu só gostaria de lembrar, né, que a gente vai enviar essas alterações propostas aqui aprovadas para as outras PRs, mas elas também vão ter a prerrogativa de mudar o que a gente aprovou, gente, né? Então, nós estamos tratando agora de uma decisão tripartite, né? Conselheira Selene, segunda fala. Oi, Ivan. Primeiro, eu queria concordar com o Pedro Picário que a gente tem que fazer uma uniformização, né? Uma hora fala uma coisa, outra então não pode. Agora, eu queria chamar a atenção no aspecto da orientação. Aí, de novo, vem a palavra doutorado. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu entendo que o que ocorreu na elaboração desse digital é proveniente de um esforço coletivo, né? Aí envolve o quê? Ensino e pesquisa. Aí a pesquisa tem um procedimento padrão, não adianta. Tá? E não estamos aqui para dizer que eles estão errados, estão certos, não é da nossa competência, né? Mas o modo de atuação da extensão não é esse, né? E aí eu acho que é uma questão de territorialidade, né? Tem que marcar a posição. Ou a gente não menciona, tá? A questão deve ter doutorado, ou a gente deve qualificar. No caso, eu acho ruim, porque parece aquela coisa do apartheid, né? No caso de atividades de pesquisa, que, né, que é a questão do PIBIC, acho que não é legal. Eu acho que a redação deveria se interromper, né? Dizer que a redação deverão ser feitas através de coordenadores cadastrados no sistema SIGA e tal, né? Sobre tal, a gente vai, claro que a gente vai melhorar a redação, a gente sempre tem uma forma de melhorar a redação. O que a gente não pode entrar é na lógica da outra pró-reitoria, que tem uma lógica própria, que não está aqui em hipótese nenhuma sobre questionamento, né? Eu conheço o Márcio Serioli muito bem. O Márcio Serioli é do Instituto Matemático, que agora foi criado o Instituto de Ciência e Computação. E ela está... aliás, ela é do Instituto Matemático, desculpe. Ela preferiu ficar no Departamento de Matemática Aplicada. Então, é importante dizer, a gente não criar arestas com as outras, com a pró-reitoria da 2, mas dizer que o nosso modo é esse. Então, acho que a gente tem que ser mais sucinto na hora da redação e concordar com o Pedro em relação à uniformidade de palavras, tá? De critérios. Obrigada, conselheira. Como eu falei, né, a gente vai ter que ver depois, porque exatamente eles também não aceitam alguns critérios nossos por conta de CNPq. Então, mesmo que a gente vai ter que fazer uma coisa discriminada, algumas coisas valem para a extensão e não valem para a pesquisa. É a realidade das agências de fomento, etc. Então, a gente propõe, mas a gente vai ter que levar em consideração, né? Bom, gente, vamos lá, vamos passar. Eu só queria alertar a todos, não, são 15h36, a gente vai chegar daqui a pouco no nosso tempo limite, né? E o ideal é que a gente saia hoje daqui, gente, com esse calendário e essa edital aprovado, né? Com as suas mudanças e sugestões, porque nós vamos ter essa semana ainda, a gente acaba a votação na PR2 e na sexta-feira na PR1, e na PR2, no SEG e no CEPEG. Então, é importantíssimo que a gente saia hoje daqui com as nossas propostas para que elas já sejam apresentadas dessa maneira nos demais conselhos, tá bem? Eu queria só fazer essa recomendação. Sandra se inscreveu. Então, se vocês puderem se ater às questões realmente, de fato, que fazem uma diferença, vai ser importante. Sandra se inscreveu? Então, boa tarde.
a ideia é, quando houver especificidade em relação à PR2, talvez incluir, conforme os editais vigentes da PR2. É uma sugestão, ok? É isso, para minimizar essas questões. Tá bem. Obrigada. A conselheira Ana Paula se inscreveu para pedir um esclarecimento. Professora Ivana, eu estou com uma dúvida com relação a esse encaminhamento do edital, porque assim, o tempo inteiro eu estou ouvindo que tudo que a gente está discutindo pode ser modificado a partir dos outros conselhos. Então, esse tipo de ação me causa estranhamento, por exemplo, que os outros conselhos vão discutir e depois a gente não vai poder modificar, mas eles podem modificar o que nós fizemos. Então, assim, me causa estranhamento que isso, por exemplo, não seja feito a partir de uma reunião que envolva os 3 conselhos, até para a gente poder justificar o porquê que colocamos isso ou aquilo. Porque é complicado a gente ter todo um trabalho aqui, trazendo aqui o papel da extensão, fazer o movimento de reivindicar algumas especificidades da extensão, e, de repente, tudo que a gente está fazendo aqui pode ser modificado por um outro conselho? É uma pergunta mesmo, eu queria um esclarecimento de como é que é essa dinâmica. Eu acho que a proposta era cada conselho fazer a sua discussão inicial, né, porque ninguém viu, né, até para apresentar essas questões, e a gente pode propor uma reunião conjunta, né? Nós não fizemos isso até agora, né, para, enfim, bater os pontos discordantes se houverem, não é isso? Que aí já seriam só para isso, digamos assim. Eu acho que seria mais justo, porque exatamente, não está correto eles poderem modificar tudo que a gente fez sem a gente poder ter nenhum tipo de fala. Só para a gente entender que vai passar por todos os conselhos. Hoje, Ivana, a Bárbara esses pontos que forem modificados hoje, a Bárbara já irá passar para os 2 representantes da PR1 e da PR2 no comitê, entendeu? Então, quando for apresentado ao SEG e ao CETEG na quarta e sexta, já estarão com essas modificações que passarem aqui hoje. Sim, mas a Ana Paula tem razão, Ana. Eles podem mudar. E aí, se tiver algum ponto que for discordante, vai ter que voltar. Aí sim, entendeu? Vai ter que voltar para cá. Mas os pontos de hoje já vão ser levados para eles, quando eles forem votar. Mas a Ana Paula tem razão, Ana. Porque, na verdade, vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer uma reunião conjunta. Então, no final das 2 sessões, de quarta e de sexta, se tiver alguma questão que o CEL, né, for discordante para o CEL, tem que voltar para o CEL. É isso que eu estou falando. Vai ter que voltar. Eu acho que não seria nem voltar para o CEL, Ana. Seria voltar conjuntamente, porque senão volta para cá e a gente muda. Eles também não concordam, vai ficar um ping-pong eterno. Mas isso é se houver alguma questão, né? Isso. Vocês não aceitaram nossas propostas, então nós não temos nada a perder para o ponto. Muito bem. Então, acho que ficou esclarecido a dinâmica, né? Então, podemos dar continuidade, gente, aos pontos? Bárbara, vamos lá? Acho que podemos, né? Vamos lá. Então, agora nós estamos no item 3.4, sobre a participação de estudantes bolsistas. É uma questão também que foi, né, pensada para essa versão de evento que abrange mais anos, né? É obrigatória a apresentação de trabalho para bolsista nas seguintes condições: bolsista de iniciação científica da UFRJ, PIBIC, do edital, e aí, relembrando essa questão, porque os bolsistas PIBIC foram obrigados a apresentar na JICTAC, de 2020, bolsista de extensão da UFRJ, Profaex ou de qualquer agência de fomento no período de 2019, 20 ou 21, já que a gente não teve, né, um evento de obrigatoriedade, bolsistas do PET, bolsistas de iniciação à docência, bolsistas de iniciação científica e ensino médio, bolsistas de iniciação científica e ações afirmativas. Aí vocês estão vendo que tudo é de iniciação científica, tá? Para 2020 ou 2021. E os demais para 2019, 20 ou 21. Os bolsistas do Programa de Apoio às Artes, eu não sei até se a Adriana Schneider está aqui, acho que não, mas eles já encaminharam também uma redação para... porque eles entraram no edital agora, né? Nessa última versão. E aí eles pediram que não fosse obrigatório, porque vários grupos culturais tiveram dificuldades, né, durante essa pandemia. E eles sugeriram, eu posso até apresentar aqui para vocês depois no chat a sugestão que eles sinalizaram.
E aí a gente criou esse item 3.4.2, é facultativa a apresentação dos bolsistas de ações que foram suspensas em função da pandemia, né? Já que a gente teve esse caso de ações suspensas que não podiam ser realizadas presencialmente nem virtualmente. No 3.4.3, os estudantes de graduação bolsistas que, na ocasião da realização da SIAC, estiverem em mobilidade acadêmica ou em qualquer outro programa de intercâmbio, não estarão dispensados de apresentar trabalho, uma vez que o evento será virtual, essa é uma diferença, né, do presencial. Caso haja algum impedimento decorrente da situação acadêmica, o orientador deverá apresentar a justificativa conforme orientações e modelos serem disponibilizados no portal SIAC e de acordo com os critérios definidos pelos comitês de bolsas da UFRJ. 3.4.4, na impossibilidade de apresentação de trabalho pelos estudantes de graduação bolsista, o orientador deverá apresentar justificativa conforme orientações e modelos a serem disponibilizados de acordo com os critérios. 3.5, sobre a participação dos orientadores de bolsistas da UFRJ na semana de integração. 3.5.1, é obrigatório estar presente na apresentação de trabalho de seus orientandos. 3.5.2, ressalta-se que a participação na organização das atividades da 11ª semana de integração, como coordenadores de sessão, avaliadores de resumo ou trabalho, sempre que solicitados, é critério de pontuação considerado na avaliação para a distribuição de bolsas PIBIC, PIBIAC, PROFAEX e PROART. Estará dispensado de atuar como avaliador ou coordenador de sessão o docente técnico administrativo que, no mesmo dia e horário, estiver assistindo à apresentação de seu orientado, mediante justificativo, conforme orientações e modelos a serem disponibilizados no portal SIAC. 3.5.4, na impossibilidade de participação nas atividades supracitadas, o orientador deve apresentar justificativo conforme orientações e modelos disponibilizados. Tem alguma questão para esse item 3? A Selene se inscreveu, eu só colocaria, eu esqueci de me inscrever, mas é ou, né? Porque pode ser num desses anos, ou, né? Não é em todos eles, né? 2019, 2020 e ou 2021. Exato, e tem uma dúvida aqui, Selene, só um pouco antes de passar a palavra para você, da Camila. Importante, estou com uma dúvida no item B mesmo, aqueles que já tiveram suas bolsas encerradas, transferidas e já mesmo concluíram a graduação, pois é, preciso apresentar? É um problema. Essa questão. Essa é a nossa grande dificuldade. Mas não, né? Quem não... Né, como é que você vai ter uma obrigatoriedade de uma pessoa que não tem mais vínculo, né? Se o estudante não tem mais o vínculo com a bolsa, isso não consegue ser mais resgatado atualmente, né? Gente, como é que tem acontecido? Alguém, Ana, pode dar um esclarecimento? As pessoas que já se formaram, isso é uma questão sempre, né? Aí o coordenador do projeto tem que encontrar o bolsista, trazer para apresentar, isso nunca foi muito bem solucionado. Então, Ivana, porque eu acho que isso pode entrar como recomendação, não, gente? Né? Nunca ficou assim 3 anos, né, para serem apresentados, 19, 20 e 21, como agora, né? Então, por isso que acumulou tanto e com certeza os alunos já se formaram. Em 2019 pode ter formado. Vai ter que pensar aí não como uma obrigatoriedade, né? Porque o aluno não pode ser mais localizado, entendeu? Exato. É isso. Selene está inscrita. Selene está querendo falar sobre esse assunto. Isso. Selene, por favor. Desculpa, o microfone está fechado. Olha, pessoal, eu acho que... Desculpa, mas eu discordo do que vocês estão colocando. Tá? Esse estudante, ele teve o tempo todo vinculado a um edital, o tempo todo, né, com aquele plano de trabalho obrigatório, com todas aquelas formulários que eles têm que preencher e tal. Então, eu acho que esse estudante é uma questão de prestação, né, do tudo que você fez, né. Eu digo assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão
você tem uma bolsa, tem bolsas, tem projetos, programas, etc. e tal, mas a gente precisa obrigatoriamente apresentar os relatórios. Então, esse bolsista, mesmo que ele foi lá, acabou, tal, ele é obrigatório a participação dele. Ele encerra um processo, né, do edital anterior. Então, não é uma questão de pedir, por favor. Eu acho que, é claro, exige uma certa diplomacia, concordo. Eu acho que tem que conversar com o coordenador da extensão, né, e mediar, mas eu acho que é obrigatório. Ou ele não vai participar, acabou o tempo dele, simplesmente assim, tchau e benção. Eu acho que isso é uma visão muito equivocada, né? O servidor público sempre tem que fazer a prestação que ele faz, né? E a sociedade vai cobrar isso, porque é isso que o governo vai jogar em cima da gente. Tem uma série de projetos, programas de extensão, que ninguém faz nenhuma avaliação, ninguém faz nenhum relatório, ninguém presta contas. A gente sabe o risco que a gente está correndo, né, gente? Não é brincadeira isso, né? Um momento muito conflitante da sociedade brasileira, quanto a gente está passando e vivenciando, né? Então, não é uma questão de subordinação, mas é uma questão de princípio até, de ética. Tem um edital, acabou, vamos lá. Agora, eu queria registrar só duas coisas, tá? Primeiro, tem um momento ali, desculpe, Bárbara, que eu não anotei o item, tá? Peço desculpa a você, mas assim, tem um momento que cita os editais, mas não citou o edital de extensão, que foi esse agora, do Profaex, tem que dizer o número dele, tá? Ok? E outra coisa, eu acho que a Ivana colocou um ponto importante, tá? Nós estamos aqui fazendo um edital conjunto, não é isolado. E nesse ponto a Ivana tem razão. Para isso, eu acho que a gente mesmo vai ter que separar, tá? Em linhas, tá? O que compete à extensão, que não temos, desculpe, tá? Só não estender mais 3 minutos. O que compete à extensão, que a gente não considera o doutorado como coisa extremamente relevante, e a PR2. Então, eu acho que ela tem razão, a Joana tem razão. Tá? Já parar. Tá bom, obrigada, não, gente. Vamos só manter o tempo, porque a gente tem muito edital ainda, e a nossa preocupação é de sair hoje com essa discussão feita. Não, eu só estou corroborando, Ivana, estou corroborando com essa ideia. Acho que, do ponto de vista de sistematização, vai ter que separar, só isso. Sim, é possível. Viu? Mas eu acho que nós não podemos adotar na extensão o critério da PR2, só isso. Só isso que eu quero sinalizar. Perfeito. Conselheira Ana Paula e a Leila fez uma observação. Conselheira, por favor. Eu queria frisar que, apesar da gente entender que isso aqui é um edital, a gente também está defendendo concepção aqui, a gente está defendendo uma série de coisas, e por isso a importância da gente fazer uma discussão com todo cuidado, mesmo entendendo a urgência disso, mas fazer uma discussão cuidadosa. Eu acho que, assim, com relação à apresentação dos ex-bolsistas, eu concordo com algumas pessoas que colocaram aqui no chat, falaram também, que as pessoas elas já se formaram, as pessoas estão distantes e, teoricamente, todas elas já deveriam ter entregue seus relatórios uma vez que estão desligadas da ação. Concordo com a Celene que é uma prestação, sim, prestação de contas do dinheiro que foi investido, mas essa prestação ela pode se dar a partir do relatório, e não da apresentação. Porque muitos desses meninos alguns podem não estar entre nós, outros podem já estar no mercado de trabalho, podem estar fazendo outras coisas. Então, penalizar ou de alguma forma, constranger as ações por conta disso, acho que não vale a pena. Acho que a gente pode botar aqui, recomenda-se que as pessoas, porque também quem puder, com certeza vai ser do interesse da pessoa estar apresentando numa SIAC, estar trazendo ali, mesmo que essa pessoa esteja formada. Então, acho que a gente fica com a prestação através do relatório e recomendando aí que a gente possa fazer a apresentação dessa pessoa, claro, se for possível para ela.
Perfeito, conselheiro. Eu acho que concilia as duas propostas, né? Sem prejudicar. Gente, lembrando, só uma observação, vou passar aqui, não sei se mais alguém se inscreveu, a gente vai ter que também, quando fizermos o edital Profaex, vamos ter que cuidar bastante, né? Porque quem apresentou na SIAC e não apresentou, vai ter reflexo lá na bolsa do Profaex, né? Então, quando formos pensar no Profaex, não vamos fazer essa discussão, obviamente, agora, vai ter reflexo, né? Então, se aqui a gente diz, não precisa apresentar, e lá no Profaex a gente vai poder exigir que apresente, né? Então, só para a gente ter isso em mente que, né, a SIAC vai impactar nas pontuações do Profaex, né? E a gente tem que ser coerente quando for fazer lá o nosso segundo edital. Bom, então, eu acho que é isso, né? Selene, Ana Paula, acho que ficou bem esclarecido, assim, essas duas questões, né? Recomendo apresentar, mas, assim, o que conta é o relatório aí para as bolsas, né? Vai ser adiante, vai impactar lá no Profaex. É bom deixar isso aí bem frisado, viu, né, Bárbara? Porque quando pensarmos no Profaex, como é que faz para não penalizar a pessoa que não apresentou? Ai, ai. Vamos continuar, gente? Bárbara, por favor, que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente tem que votar a nossa prorrogação e vermos se conseguimos acabar. Estamos na metade do edital, Bárbara, já que eu estou perdida aqui? Sim, mais ou menos a metade. Então, pronto. Então, vamos continuar. Nosso item 4, que é das submissões de trabalho, por autores de trabalho. Toda submissão deve ser realizada pelo portal SIAC, impreterivelmente no prazo definido pelo cronograma deste edital, não sendo aceitos quaisquer outros meios. B. O autor deverá elaborar o resumo de acordo com as orientações do anexo 1, que está mais à frente. C. O autor que submeter o resumo do trabalho será considerado automaticamente como responsável pelo resumo. D. O estudante bolsista deverá submeter o trabalho para constar como responsável do resumo. No caso de trabalhos com mais de um bolsista, recomenda-se que o mais antigo submeta o trabalho. E. Em caso de impossibilidade de o estudante submeter o trabalho, o orientador poderá realizar a submissão do mesmo pelo seu orientando. F. Os autores poderão submeter trabalhos nos seguintes formatos de apresentação. Aí eu vou pontuar aí as únicas alterações que a gente realizou, né? E foi seguindo o que foi feito na JICTAC e que foi sucesso na JICTAC, né? Vocês vão lembrar que a gente tinha a modalidade do pôster e do e-pôster, né? O pôster que era o presencial, que era aquele banner, né? E o e-pôster que era um slide, né? A sinalização, então, que a gente verificou que tem funcionado também na maioria dos congressos é a modalidade oral padrão, que é aquela sessão oral comum que a gente já realizava no presencial, só que agora no Google Meet, né, num RNP, numa plataforma dessas, que é indicada para os trabalhos em andamento ou em fase final, que era a sessão oral padrão, e a oral curta, então, substituiria o pôster. E a oral curta é indicada para os trabalhos em fase inicial. Mais à frente no edital, vocês vão ver que tem a explicação e a definição de cada uma dessas modalidades. As demais modalidades seriam mantidas como já eram no edital do evento presencial. Apresentação de vídeo, exposição artística, instalação artística, performance e oficina avaliada. Todas elas virtualizadas, mas mantendo suas características. G. Apenas o autor que submeteu o resumo e o orientador tem autonomia para modificá-lo no portal SIAC até a data limite de inscrição, bem como no período de reformulação do resumo. H. Os autores com deficiência que irão participar da 11ª semana devem informar essa condição durante a submissão do trabalho. I. Durante o período de alteração de resumo, será possível incluir novos autores no trabalho submetido pelo portal SIAC. J. Após o resultado final da avaliação dos resumos, não serão aceitas modificações na autoria e ou no conteúdo das informações prestadas no ato da inscrição. 4.2. Da submissão de atividades extras. 4.2.1. Entende-se como atividade extra os minicursos, visitas guiadas e oficinas não avaliadas ofertadas na programação da 11ª SIAC. Nenhuma dessas atividades será avaliada em sessão de trabalhos, portanto, não serão indicadas a menção honrosa. 4.2.2, somente docentes ou técnicos administrativos do quadro ativo da UFRJ poderão submeter atividades extras, sendo considerados coordenadores. 4.2.3, os coordenadores das atividades extras devem indicar durante a submissão o público-alvo, quantidade de vagas e plataforma digital necessária para a realização da atividade.
4.2.4, caberá às coordenações de centro analisarem a pertinência e a viabilidade da atividade proposta. 4.2.5, essas atividades não poderão se sobrepor às sessões da 11ª SIAC, devendo ocorrer no horário de 13 às 14h30. 4.2.6, todas as atividades extras devem conter na equipe executora estudantes de graduação e ou pós-graduação da UFRJ ou estudantes de ensino médio vinculados à universidade. 4.2.7, caberá às equipes das atividades propostas gerenciarem as inscrições do público participante em parceria com as coordenações de centro. Algum destaque no item 4? A Ana Paula pediu esclarecimento, eu acho, né, Ivana? Isso, por favor, Ana Paula. Conselheira. Sim, é rapidinho. É que eu tenho participado de alguns congressos virtuais e eu não vi isso previsto, pode ser que tenha passado, pode ser que esteja aqui, aí você vai poder me responder, Bárbara, com relação à previsão de como vão ser essas apresentações, porque, por exemplo, tem alguns congressos que estão fazendo um movimento da pessoa colocar um vídeo ao invés da pessoa mesma apresentar. Outros estão fazendo sem utilização de PowerPoint, no formato de roda de conversa. Está mais à frente, Ana. Está mais na frente? Então tá bom. Tem um parágrafo sobre. Aí a gente... E com relação a essas apresentações aqui a gente tem vários formatos. Esses formatos aqui, mais na frente, a gente também vai ter a discussão das sessões unificadas, extensão e pesquisa. Sim. Não, teoricamente, toda a sessão da SIAC deve ser integrada. Ensino, todas, pesquisa e extensão. Todas. Só esclarecendo, Bárbara, aquele e-poster virou aquela sessão oral curta, não é isso? Já que você na não verdade, pode o pôster e o e-poster, né? Viraram... Porque, na verdade, também o e-poster, o que a gente verificou é que antigamente você pedia um slide que era colocado numa televisão mesmo. Acabava que o e-poster era, de alguma forma, presencial também, né? E aí a gente viu também que limitar o estudante a um slide também é muito ruim, principalmente por isso que a Ana está colocando, né? O compartilhamento de tela. Se você fizesse a obrigatoriedade de um slide, né, a letra ia ficar pequena, nem todos os participantes conseguiriam ter a visualização. Então, vai ser uma apresentação com slide, né? A Marina se inscreveu, Marina. Uma apresentação com slide, só que mais curta, né? Para os trabalhos iniciais, que eram as indicações do pôster. Do e-poster. Maravilha, Bárbara. Mariana, por favor, conselheira. Não, bem rapidinho, porque como eu também não consegui acessar antes, por alguma questão do meu e-mail, né? O edital, estou vendo conforme a gente está debatendo. E aí, a partir da fala da Ana Paula, eu fiquei preocupada. Fiquei querendo entender se isso está no edital e como é que será, porque vocês colocaram de todas as sessões vão ser integradas, né? Extensão e pesquisa. Só que o que a gente viu nas últimas edições é que essa organização ficava muito em função dos centros, né? E aí, por exemplo, no CCJE, a gente tinha um apartamento da extensão e da pesquisa. Então, eu gostaria de saber se isso está previsto no edital, porque acho que isso é uma questão muito importante, né? Da gente conseguir realmente essa integração, e, enfim, era uma pergunta mesmo, para depois, de acordo com a resposta, a gente poder fazer o debate, ou se a gente vai fazer o debate mais à frente. Obrigada. Tá bem. Bárbara, desculpa, eu vou te interromper, porque acabou que nosso tempo, né, eu vou ter que prorrogar a sessão. Gente, nós precisamos muito acabar essa discussão desse edital, tá bem? Tendo visto o SEG e o CEPEG. Então, vou pedir encarecidamente a todos os nossos conselheiros e conselheiras que votem a favor para a gente continuar por mais uma hora até encerrar a nossa discussão do edital, né, e do calendário. Então, e aí eu te passo, Selene, provavelmente a gente vai manter aqui a nossa sessão, porque nós temos que acabar a nossa discussão para poder informar os demais conselhos, né? Então, por favor, Yasmin, você pode colocar na tela? Então, prorrogação da sessão por mais uma hora, que a gente acha que é o justo tempo para a gente acabar o debate, né? Pedir para a Bárbara ir também acelerando um pouquinho, os conselheiros, né? Então, quem for a favor, por favor, vote a favor, quem for contra, contra, e abstenção. Peço aos conselheiros que a gente mantenha a nossa sessão para acabar a discussão desse edital, porque ele é uma decisão importante nossa, urgente também, né? Porque se a gente não conseguir acabar hoje, vai ter que fazer até, eu acho que uma sessão extraordinária, mas eu acho que dá tranquilamente para a gente acabar hoje, se for possível.
Selene falou que só tem mais 15 minutos, se ela quiser, ela pode até antecipar suas questões, viu, Selene? Se você tiver questões que você queira antecipar, a gente pode pensar nessa possibilidade. Para tentar votar hoje o edital todo, né? Pronto, já ajuda, Selene. Então, conselheiros e conselheiras, estamos votando a extensão por mais 1 hora, ou até acabar a nossa discussão aqui do edital da SIAC, o calendário, para encaminharmos aos demais conselhos, SEG-CEPEG. Vai para o item 5, então, agora. Apresentação do trabalho. Só respondendo a Mariana... Tá, ainda não votou. Desculpa. Mas já pode ir. Faltam alguns titulares, o tempo está encerrando. Gente, senhores titulares e titulares, senhoras e senhores titulares, eu quase criei uma palavra no feminino para titulares que não existe. Vamos lá. Mas temos quórum para continuar? Yasmin? Temos sim, foram 14 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções. Então, enfim, vamos esperar o tempo regulamentar, quem não votou ainda pode votar. E a gente dá seguimento aqui para acabarmos essa discussão importante aqui, no nosso edital SIAC. Bem, pelo que está aparecendo aqui para mim, está faltando o Tiago e o Strauss. Conselheiros, se estiverem aí, por favor, votem, senão a gente espera os 3 minutos da enquete, não é isso, Yasmin? Isso. E aí, Bárbara já pode até ir respondendo. A questão que a Mariana Trota sinalizou da integração, de fato, o edital é da semana integrada, né? Então, não tinha previsto nenhum item, mas se vocês quiserem incluir algum item para reforçar essa questão, porque a proposta do evento é total integração mesmo, desde aquele primeiro objetivo, né? Daquele primeiro parágrafo. Mariana, eu acho que a gente tem que reforçar, né, Mariana, essa recomendação, obrigação, digamos assim, né? Importante para você levar lá para o centro, né? E a gente pode reforçar isso, né, Bárbara, nos nossos comunicados e tudo. Bem, então, vamos lá, vamos dar continuidade. Tinha Selene inscrita? Selene? A Ana Paula está dizendo que é importante constar no edital. Já está, né, Bárbara? Na verdade... De forma explícita, Ivana, ele está subentendido. Eu acho que tem que botar um parágrafo único, alguma coisa que indique isso de uma maneira mais incisiva. Também acho, escrever. Também acho, só queria reforçar, que acho que é importante para a gente fazer o debate nos centros. Perfeito, então, Bárbara, a gente tem que alterar essa redação, né, para deixar explícito, né? Que aí, um parágrafo único mencionando essa obrigatoriedade de todas as sessões serem integradas. Eu não sei se existe, quem foi coordenador de sessão integrada aqui, alguém pode, Selene se colocou pediu para falar. Eu não sei se tem algum momento em que, sei lá, falta, como a extensão tem, não sei se tem menos trabalhos do que pesquisa, pode ser que alguma sessão fique com pesquisa só por isso, né, gente? Então tem que se levar em consideração, não é isso? Bárbara, não sei se esses dados, o número de trabalhos de extensão, o número de trabalhos de pesquisa, se eu não me engano, é bem maior, né? Então talvez possa ter uma sessão que não consiga juntar as três, os diferentes segmentos. Selene está inscrita. E os centros têm especificidades diferentes também, né? Os nossos centros. O CCS é gigantesco, né? Os centros têm suas especificidades, né? Tá, então a Selene se pediu para falar e a Marina também. Por favor, Selene. Primeiramente, de forma objetiva, eu queria sugerir que no documento introdutório, tá, do edital, deveria falar dessa integração. Presta atenção, isso é fundamental. Em vez de começar a PR1, parará, PR2, eu acho que primeiro a gente deve começar o documento, o edital, né, com a questão conceitual, que é essa, que corporifica a tridimensionalidade da indissociabilidade. Então, primeira coisa, isso já mataria essa questão de possíveis e tal. Acho, no meu entendimento, tá, que nem todas as sessões devem ser
integradas, né? Porque existem especificidades, né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Então, primeiro, eu acho que o documento deve, vou falar, tá? E vou dizer o seguinte, eu acho que deve dar o aval à equipe da PR5 para finalizar esse documento. A gente tem que ficar aqui, né? A gente está colocando as questões e acreditamos naquilo que a gente está fazendo, junto com eles. Nós estamos juntos, né? Estamos juntos, né? A palavra da vez. Eu acho que quem deve finalizar esse documento é a PR5. Então, dou total aval, tá? Não é porque eu tenho que sair que eu vou dar esse aval. Eu acho que nós estamos aqui numa fase de amadurecimento muito grande, né? Já fizemos várias reuniões. Então, o documento deve ser iniciado, não com as PR, deve ser iniciado pelo objetivo principal, que é essa questão da tridimensionalidade indissociável. E, portanto, né, estimular que as atividades devem ser feitas em conjunto, etc. Mas eu discordo, tá? Minha opinião pessoal, que todas as reuniões, todas as sessões devem ser feitas de forma tripartite, tá? Eu acho que isso não representa a pluralidade da universidade. Isso não é bom, na minha opinião pessoal. Agora, acho uma questão também que deve constar no documento, tá? E aí eu estou confiando plenamente, gente, é a minha opinião que a gente deve dar essa atribuição para a PR5, tá? Então, portanto, eu vou falar o que eu acho que a PR5 deverá fazer nesse documento final. Acho uma questão importante que deve ser colocado de forma diferenciada, não é artificial, porque são ideias, são concepções diferentes. Então, vamos respeitar, de novo, mesmo sem preconceitos. Então, deve ser colocado o seguinte, o que é pertinente, que é a realidade só para concluir, tá? O que é pertinente à PR2, exige doutorado até a morte. Perfeito, bota lá, a linha B. O que não for de extensão, bota separado. Então, faz uma reunião, faz um edital que, de certa forma, conjuga as duas concepções sem querer cercear a ação da outra PR, porque aí não vai rolar. Né? A gente vai bater o... Obrigado, tá? Obrigada, Helena. Tá, Marina, segunda fala. Eu botei aqui uma dúvida, gente, que é uma dúvida real, concreta, sobre o número. Bem rapidinho. Desculpa, Ivana. Não, assim, eu acho que seria interessante ter um preâmbulo mesmo, um artigo no início falando dessa importância da integração, o que seria essa integração, acho que isso, para a construção dessa cultura mesmo na UFRJ é importante, e falo isso a partir do CCJE, né? Acho que a gente está num debate, inclusive foi feito no debate da SEAC passada, sobre a necessidade das sessões integradas, e aí eu acho que quando a gente fala das sessões, Ivana, a gente poderia botar algum dispositivo, algum artigo que estimulasse, né, que as sessões sejam integradas, né, porque realmente no âmbito do CCJE vai ter mais trabalhos envolvendo pesquisa do que trabalhos de pesquisa e extensão articulados, ou mesmo de extensão com a ênfase no artigo. Mas eu acho que era importante ter um artigo que estimule, porque o que a gente está tendo são apartamentos mesmo. É uma sessão só de pesquisa, uma sessão só de extensão. Então, uma cisão. Então, eu acho que a gente tinha que ter um dispositivo na parte das sessões dizendo espera-se ou estimula-se, as sessões deveriam ser, ou algo que estimule, né, que as sessões sejam integradas. Então, acho que seria importante no sentido mesmo de construção da cultura, né, de reforço dessa cultura na UFRJ, no início e quando a gente fala das sessões. Era isso. Sim. Maravilha, Mariana. A Ana está me lembrando, realmente o número de trabalho de pesquisa é muito maior do que do extensão. Então, vai ter uma hora que não tem trabalho de extensão para ser integrado, entendeu? Essa que é a realidade. Então, não pode ser uma obrigação, né? Então, a gente aceita aqui, né? É ótima as contribuições e coloca, né? Mas se a gente obrigar, não vai ter sessão que não vai poder acontecer, né? Maravilha. Então, vamos adiante, né? O item 5, dando continuidade, né, sobre a apresentação do trabalho.
O trabalho deve ser apresentado individualmente ou em grupo por estudantes exclusivamente. Orientadores e co-orientadores não poderão apresentar o trabalho nem responder às indagações dirigidas aos alunos orientados. No caso de bolsistas PIBIC, PIBIT, o trabalho deve ser apresentado individualmente apenas. 5.1.1, para os bolsistas PIBIC, os trabalhos precisam ser apresentados individualmente pelo bolsista obrigatoriamente. Pode descer, Yasmin. 5.1.2. 5.2, desculpa, é vedada a apresentação de trabalho por qualquer pessoa que não se enquadre nas categorias listadas na seção 3.1 e que não conste como autor do resumo inscrito e aprovado no sistema. 5.3, por conta da pandemia de Covid-19, todas as modalidades de apresentação deverão ser obrigatoriamente virtuais. Os estudantes poderão optar por realizar sua apresentação síncrona, ao vivo, dentro de uma sala virtual, ou assíncrona por meio de gravação em vídeo e em link do YouTube. O estudante deverá entrar na sala virtual de sua sessão no dia e horário definidos para envio do link da gravação no chat da sala virtual. Esse foi o modelo que foi usado na JICTAC, né, e que funcionou, e por isso a gente resgatou para esse edital da SIAC. Acho que a Ana Paula era essa questão que ela estava pontuando, não sei se ela quer ponderar alguma questão. 5.4, as sessões virtuais da SIAC 2021 poderão ser gravadas pelos coordenadores de sessão para posterior divulgação científica. 5.5, a apresentação dos trabalhos deve obedecer às seguintes orientações. Oral padrão, cada trabalho terá no máximo 15 minutos para apresentação, 5 minutos para indagações da banca e presentes imediatamente após a apresentação, e ao final da sessão deverá um tempo extra destinado ao debate. Os estudantes poderão levar a apresentação de slide e fazer compartilhamento de tela, né? B, oral curta, cada trabalho terá de 5 a 10 minutos para apresentação. Oi, Ivana, pode falar. Não, pode acabar, porque tem a Selene com observação e a Patrícia. Tá, vou só finalizar esse aqui das modalidades. 5 a 10 minutos de apresentação, 5 minutos para esclarecimento, oral curta. Performance artística, cada trabalho poderá ter até 30 minutos para apresentação e de 5 a 10 para debate com avaliadores. Instalação artística deverá estar disponível no primeiro dia do evento, permanecer até o final do mesmo. Cada trabalho terá de 5 a 10 minutos para apresentação aos avaliadores. Obrigatória presença dos autores no horário marcado. Exposição artística deverá ser disponível, é igual da instalação. Apresentação de vídeo, cada vídeo terá até 10 minutos, seguindo de debate oral de 5 a 10 minutos, e oficina avaliada deverá ser realizada com duração de 30 a 45 minutos. Quem se inscreveu, Ivana? Então, Selene tem uma observação para fazer e Patrícia se inscreveu. Selene. Ivana, eu sugiro que Patrícia fale primeiro, até agora ela não fez nenhum pronunciamento, depois eu falo. Eu tenho duas questões para ser colocadas, tá? Obrigada. Patrícia, por favor. Oi, estou abrindo a câmera, quer dizer, não consegui abrir. Vai. Bom, obrigada, né? Boa tarde. São duas coisas simples, assim. Uma aí é uma visão pessoal minha, tá? Em relação a esse formato de apresentação com gravação no YouTube, eu particularmente, apesar disso ter sido feito na JIC, né? Eu particularmente acho que quebrou um pouco a interação, a participação, o debate, assim. Não sei se seria... seria uma opção colocar só como apresentações síncronas, mas eu acho, na minha visão, faz mais sentido, assim, porque, né, a gente já está distante, então dá um pouco mais de proximidade, né? Uma coisa é assistir um vídeo, outra coisa é a pessoa estar falando e ter aquele momento, né? Até interações de visuais, enfim, mas isso é só uma visão minha, né? Não sou contra também, se quiserem manter como está. E uma questão é que eu fiquei em dúvida aqui em relação a essa parte que fala que os bolsistas PIBIC, a apresentação precisa ser... Onde é que está isso mesmo? Precisa ser individual. É
É do item... Ah, achei aqui no meu. Para os bolsistas PIBIC, trabalhos que estão sendo apresentados individualmente pelo bolsista obrigatoriamente. Aí, isso me parece que vai contra uma orientação anterior de que trabalhos do mesmo projeto, eu não sei se isso valeria só para extensão, mas do mesmo projeto poderiam ser um trabalho só. Eu vejo assim, pela minha experiência, né? Eu tenho 4 bolsistas trabalhando na mesma pesquisa. Se cada uma for apresentar um trabalho, vai ser quase a mesma coisa. Eu poderia conseguir fazer com elas, no máximo, 2 eixos, assim, que consigam fazer abordagens diferentes. Então, eu não entendi muito, né, por que no PIBIC deveria ser individual, se a ideia é que se consiga com que os trabalhos sejam mais similares, né, assim, não sejam, enfim, trabalhos muito parecidos sejam apresentados diferentes em vez de integrado em um único trabalho. A princípio, são essas questões. Obrigada. Me corrijam se eu estiver errada, mas acredito que o PIBIC só pode ter um bolsista, né? Cada projeto só pode ter meu projeto tem dois bolsistas, um que é PIBIC, outro que é do CNPq, outro que é da UFRJ, e duas voluntárias. Elas trabalham todas juntas. Não, essa questão foi apontada justamente pelo Comitê PIBIC, porque tem essa obrigatoriedade do CNPq, de quem é PIBIC CNPq. Essa questão, por isso que foi pontuado aí, Patrícia. Mas eu posso também, já que eu vou consultar o Comitê PIBIC sobre aquela outra questão que o Pedro Picalho sinalizou, posso reforçar se realmente é mas isso que foi sinalizado. Tá, então obrigatório só para o PIBIC. Para os demais, não. Para os demais, é isso mesmo que você colocou, vários bolsistas podem apresentar, a gente induz justamente que eles se juntem e apresentem um resumo só. Talvez possa especificar, então, que é quem recebe não pelas bolsas, pela cota da UFRJ, mas pela cota direto do CNPq, é isso, né? Ou tudo mas tudo vem do CNPq, né? Enfim. Tudo vem do CNPq, que é PIBIC. PIBIC e PIBIT. Que tem os voluntários também. Então, talvez pudesse ficar especificado que são só os bolsistas que não são voluntários, né? É porque voluntário não é bolsista. Não tem bolsista, não tem bolsista. Voluntário não é outro. Gente, está correto o que está escrito, Patrícia. Tá, entendi, tá bom. Sobre essa questão do ao vivo e do gravado, o que foi pontuado é porque a gente não pode acabar prejudicando o estudante que, por uma conexão ruim naquele momento, que ele seja prejudicado na sessão, até porque a gente tem as menções honrosas. Então, automaticamente, né, se um estudante tivesse problema com a conexão, ele automaticamente não seria, por exemplo, indicado com uma menção honrosa apenas por conta da conexão dele ruim naquele momento. Então, seria uma forma da gente manter, né, sermos justos, né, no momento da sessão. Poderia, talvez se recomendar que, na medida do possível, a apresentação fosse síncrona, né? Porque o que eu percebi nas sessões que eu participei é que foram escolhas do aluno, assim, tipo, prefiro não ter que falar. Então, né? Mas, enfim, é só para contribuir também. A única questão nisso aí, Bárbara, é que se a pessoa não consegue abrir a câmera para participar, muito menos ela vai conseguir abrir para botar um vídeo. No chat, não. Não. Não precisaria abrir a câmera. Seria apenas entrar no chat. Gente, eu acho que a Selene está inscrita. A Selene fala primeiro, depois eu falo. A Leila colocou que é uma colocação. A Leila colocou que é uma colocação nostálgica, saudade de outros tempos. Todos nós, Leila. Saudade do Manciac presencial, né? Selene, por favor. Gente, vamos lá. Olha só, bem sintética, tá? Primeiro, só para reforçar, tá? Acho que a gente tem que fazer um preâmbulo que diga exatamente a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Importante estimular que as atividades devem ser dentro das responsabilidades integradas. Esse é o preâmbulo, né? Aliás, eu acho até que devia fazer um preâmbulo sobre a importância da universidade pública, tá? Depois emendar com essa questão da indissociabilidade, tá? Que aí envolve não só a indissociabilidade, mas a própria autonomia universitária. Acho que esse edital devia fazer uma marcação política, não só burocrática,
tá? Enfim, vamos lá, tá? A questão que eu quero, outras questões que eu quero pontuar, que eu tinha esquecido, é que em algum momento, Bárbara, tem aí que o coordenador do projeto deverá estar presente, mas não diz que na impossibilidade de não estar, ele tem que fazer uma justificativa. Eu não me lembro, está isso escrito, tá? Eu acho que é importante, né? Claro, ter a participação dele é formidável, mas na impossibilidade, acho que não tem essa questão da impossibilidade, não está escrito, tá? Mas tem outras duas questões que eu considero igualmente relevantes, tá? Uma é a questão do suporte técnico da PR5. Qual é o limite desse suporte técnico? Tá? Bom, aqui, já que as atividades são remotas, eu acho que vocês devem enviar, sei lá, qual é o mecanismo, se é um formulário, um campo de possibilidades, tá? Para aqueles que estão participando, quando fizer a publicação do edital, já colocar no próprio edital aqueles que precisam, não precisam de suporte técnico, tá? Isso é fundamental, né? Estamos com várias dificuldades e essas dificuldades elas têm que ser resolvidas, portanto, elas têm que ser compartilhadas para resolvê-las, né? Então, acho que deve ter isso no edital, tá? E uma outra sugestão, gostei, tá, das modalidades, mas eu acho que algumas modalidades deviam ser mais explicitadas. Por exemplo, desculpe, eu não ouvi, né? Posso ter me retirado, porque, de vez em quando, eu saio para tomar uma água. Por exemplo, eu acho que a roda de conversa, ela deveria ter um espaço que o público externo pudesse participar. Então, assim, o que eu sugiro? Eu acho que a gente deveria, talvez nem todas as modalidades, mas a roda de conversa, com certeza, deve ser revisitada para dizer o seguinte: tantos participantes, tem que limitar. O público, as pessoas querem saber os seus limites. Tantos participantes e tantos minutos para o público externo, tá? Eu acho que era importante fazer essa demarcação nesse. Eu estava inscrito, mas acho que a Bárbara já respondeu as perguntas que a Patrícia tinha trazido, né? O estudante vai ter que responder no chat mesmo, Patrícia, né? Essas questões, não é isso, Bárbara? Ele vai responder ali no chat do próprio YouTube, não é isso? E eu só queria, essa questão que a Selene trouxe, eu também, quer dizer, as apresentações não são transmitidas pelo YouTube, né? Elas vão acontecer na plataforma Even, né? Enfim, entre os participantes ali, a interação é toda quem está dentro da sala, não é isso? Então, existe alguma possibilidade desse link, dessa sala ser disponibilizado para o público externo, Bárbara? Sim, vai ser aberto ao público externo, vai ser aberto a todos que se inscreverem tudo, né? No evento, tudo. As pessoas vão ter acesso às salas virtuais, vão ser todas abertas. Por isso, a gente vai usar a Even 3 para realizar o evento. Para a gente ter essa segurança dos links, né? Para a gente não sofra nenhum ataque. Para a gente saber quem se inscreveu. Bárbara. Que maravilha. Ivana, me permitir. Desculpe, Ivana. Claro, por favor, também. Aí vem a Even 3, é muito importante, porque ela prevê isso. Então, foi muito boa vocês adotarem, tá? Even, ou Even, sei lá. Mas Even, a gente descobriu que é Even 3, né? Eu chamo de Even também. Mas, assim, porque ela permite essa participação e ela restringe, se você quiser. Ela tem mecanismo para isso, tá? Só para você atualizar. Então, gente, a gente acha, inclusive, que a gente vai ter um ganho nessa SIAC com essa participação, né, Bárbara, do público externo, que nunca tem, quer dizer, a gente tinha, mas a dificuldade das pessoas chegarem nem sempre era muito amigável. Vamos lá, Bárbara, para a gente adiantar, que a gente está quase acabando. O item da avaliação 6, item 6, Yasmin, por favor, do resumo inscrito, será avaliado por pelo menos 2 pareceristas, que indicará um dos seguintes status: aceito ou aceito condicionado à revisão, lembrando que não tem reprovação, né? Item B, no caso de resumo aceito condicionado à revisão, os autores e orientadores deverão observar as indicações do parecerista e realizar as devidas reformulações no prazo estipulado no cronograma deste edital.
C, o resumo aceito de forma condicionada à revisão retornará ao parecerista, que verificará o atendimento às indicações de reformulação. Em caso de não atendimento, será recusado. Entender, os avaliadores devem verificar orientações adicionais no anexo 2 desse edital. 6.2 das sessões, os trabalhos aceitos serão avaliados durante sua apresentação virtual, síncrono ou assíncrono, considerando as orientações do item 5.3. B, cada trabalho será avaliado por 2 avaliadores. Item C, o avaliador terá acesso por meio eletrônico antes da realização das sessões ao resumo da apresentação e receberá as orientações da coordenação geral para proceder às avaliações. D, serão concedidas menções honrosas aos trabalhos indicados pelos avaliadores. E, haverá um espaço de discussões ao final de cada sessão, congregando todos os participantes presentes. Item 7, das menções honrosas poderão ser concedidas até 2 menções honrosas aos trabalhos indicados por consenso dos avaliadores, por sessão com nota igual ou superior a 9. E o item 8, que é o cronograma, né, sintético, com lançamento do edital de primeiro e realização da SIAC de 14 a 18, como a gente colocou lá em cima. Eu acho que é isso. Vocês querem que leia as disposições finais também? Bom, né? Dos itens. Por enquanto, acho que nenhuma sinalização, né? 9.1. Então, vamos lá para as disposições finais. Orientadores, coordenadores e estudantes devem manter atualizados seus endereços eletrônicos no portal SIAC. 9.2, todos os dados solicitados na inscrição devem ser informados de forma correta e completa, pois servirão de base para a elaboração do livro digital de resumos, cadernos de programação e dos certificados. 9.3, informações adicionais poderão ser obtidas através do meio de contato disponível no portal SIAC. 9.4, caberá à coordenação geral, em colaboração com os coordenadores dos centros, organizar sessões especiais de comunicações e atividades unificadas da SIAC 2021, visando a integração e a troca de experiências. 9.5, caberá aos coordenadores de centro organizar as sessões de trabalhos e as atividades extras da SIAC 2021, respeitando o princípio da integração acadêmica. Vem aqui em disposições finais, né? Isso que a gente vai puxar para frente. 9.6 é de responsabilidade dos autores e dos orientadores o acompanhamento de todas as etapas do evento, inscrição, avaliação e programação no portal SIAC. 9.7, os certificados serão disponibilizados no portal SIAC após a realização do evento. É de responsabilidade de cada participante acessar o portal com seu login e senha para ter acesso ao seu certificado. 9.8, casos não previstos nesse edital serão resolvidos pela coordenação geral do SIAC. E aí a gente tem 2 anexos, faço a leitura, Ivana ou não. O anexo 1, que fala das orientações para a elaboração dos resumos, que não foi mexido em nada, se mantém, porque os resumos já eram enviados virtualmente, né, pelo sistema, já antes mesmo, né, da realização diferenciada, e as orientações aos avaliadores de resumo, que é o anexo 2. Continuam as mesmas também, né, Bárbara? E continuam exatamente as mesmas, porque também era um processo que já era feito virtual, né, mesmo com um evento presencial. Isso, então é isso. A Selene tem uma pergunta, né, Selene? E a gente pode passar depois para a votação, se não houver mais considerações, né? Voltar ali o calendário também. Selene, você tinha feito a pergunta sobre o apoio técnico, a Bárbara não chegou a responder. Bárbara, apoio técnico. Sim. A gente já tinha recebido essa sinalização, mesmo antes no presencial, que os coordenadores de centro queriam que a gente fizesse uma chamada única para os extensionistas, né, que fossem atuar como monitores da SIAC. Então, a nossa ideia é fazer uma grande chamada única, ainda em setembro, com bastante antecedência, para todos os centros, justamente porque a gente vai ter que ter, né, além dos monitores, que a gente já tinha muitos, né, monitores durante a SIAC, que a gente tenha também as pessoas para fazer esse suporte técnico, né, e que eles possam ser acreditados, né, com horas de extensão, já que a SIAC é registrada, né, no SIGA também como evento de extensão. Tá, então, além dos monitores, a gente vai ter esse apoio técnico, não é isso? Esse monitor específico apoiar. Maravilha. Na verdade, todos esses monitores, é importante que eles sejam, né, conheçam bem essas plataformas. Sim. Selene? Aliás, a plataforma Even 3 permite isso, né? Ela tem, mas eu acho bom no edital constar a pergunta.
né? Caso seja necessário, porque é o seguinte, se a gente está aqui com a possibilidade de não duplicar esforços, seria ótimo, tá? Isso nos salva. Se não, faz através do coordenador de centro. Mas a pergunta que eu queria fazer a você, Bárbara, é que até agora, para nós, coordenadores de extensão, e no caso eu sou diretora adjunta, que cada um tem uma denominação, não chegou nenhuma normativa do Conselho de Centro a respeito. Eu sei que é agosto, mas, enfim, estou já colocando aqui uma preocupação sobre a questão da participação de nós, coordenadores de extensão, nesse processo. Não foi o meu centro, eu não recebi nenhum comunicado, só para dizer, para informar vocês, só isso. Podemos só para você reforçar o saber, pedido, né? vamos reforçar, a gente está reforçando em todas as decanias. Na reunião que a gente teve, vieram a professora Vânia Wolff, a Silvia Lawrence indicou que ela vai estar, e a Miriam indicaram também que vão estar na coordenação da SIAC. Foi o que foi passado do CCMS. Olha, Vânia não conheço, tá? Se ela é do CCMS, eu não conheço. E certamente, e não estou discutindo aqui a indicação que a Silvia fez, tá? A Silvia Lawrence é coordenadora de centro, de extensão, a sua substituta, como vice, é a Miriam, mas Vânia eu desconheço, nem sei quem é essa pessoa. Não nos foi consultado, tá? Não teve reunião convocado para a Silvia para indicar, mas eu não quero politizar. Não, olha só. Deixa essa discutir com Espera só um pouquinho. Não, peraí, querida. A gente vai votar. Pode ficar tranquila. Só estou dizendo o seguinte: o procedimento, eu acho que deveria ser padronizado, mas estou vendo que não foi. Vânia, desconheço quem seja. Olha que eu tenho 44 anos de universidade, o FRJ. Desconheço quem é essa pessoa. Deve ser uma pessoa bastante credenciada. Deve ser uma pessoa da pesquisa para compor. Eu acredito que seja isso. Só estou dizendo. A gente vai reforçar a nossa. Melhor padronizar, Ivana, porque nós já estamos em agosto, nós estamos no dia 9, tá? E setembro está aí perto. Então a gente tem que sistematizar as nossas ações. Só isso. Maravilha, querida. Obrigada aí pelas considerações. Isso acontece em outros centros, a Sandra Becker está dizendo, é importante, né? A gente, né, Bárbara, talvez mandar, então, um informezinho bem objetivo. Sim, é o que a gente está correndo atrás, seria importante mesmo que saísse portaria fundamental. De todos os centros. Maravilha, pelo feedback, a gente reforça sim, Selene. Bem, então, chegamos àquele momento final aqui, né? Eu acho que as considerações foram colocadas, a Bárbara vai, então, né, incorporar nesse texto, eu acho que dá tempo da gente passar, né, para o Conselho do SEG, eu acho que já vai com as nossas considerações. Então, queria agradecer os conselheiros, vamos colocar, então, né, em votação. Então, a gente vai votar agora, né, tanto essas mudanças propostas por todos os conselheiros, né, que, a meu ver, são todas consensuais, né, a princípio, vamos colocar em votação, e o calendário também, tá, gente? E vamos dar prosseguimento aí ao nosso edital SIAC e começar um trabalho enorme aí de mobilização e de articulação com o apoio de vocês, né? Patrícia, por favor, quer colocar uma questão? Obrigada. Não, é que eu estou vendo aqui o anexo 1, e eu fiquei com uma dúvida em relação às orientações para o resumo. E aí até queria fazer uma sugestão. Não estou conseguindo abrir minha câmera, mas enfim. É uma tela. Porque aqui, né, o resumo deverá indicar os objetivos e a metodologia da ação, projeto ou trabalho, de que forma atuam os autores, estudantes na equipe. Isso me parece, pelo que está aqui, que a ideia é que isso esteja dentro do resumo. Né? Eu não sei, assim, o que eu sugiro é que a gente indique um resumo que seja o formato padrão, né? Até que siga um pouco o que é indicado na BNT para resumo de trabalho científico. É esse que a gente não.
SIAC, né? Não, Ivana, não, exatamente, não está, é o que eu estou dizendo. Isso aqui que está no meio do resumo não é uma coisa que se usa em resumo científico, estou me baseando na norma de resumos da BNT, tá? Então, os objetivos, a metodologia, os resultados e as considerações finais, né, ou resultados esperados, ou resultados já. As considerações também deveriam ser finais ou iniciais, porque se for um trabalho não concluído, né, ele não vai ter considerações iniciais, mas é indicado que já se coloque o que se pode aprender. Elas podem ser finais ou parciais, enfim, né? E resultados alcançados ou esperados. Só que isso aqui ficou confuso, entende? Eu não saberia como orientar se isso é para colocar no meio do resumo, é o que está aparecendo aqui, né? Que aí foge do padrão de resumo, isso talvez poderia ser colocado como depois do resumo, então, né, a forma de atuação do estudante, não no meio do resumo. É porque isso interessa por conta da extensão, interessa para a gente saber qual foi o tipo de participação. Sempre teve lá, né? As pessoas podem colocar no final. Eu não sei, eu nunca vi, porque eu sempre presto muita atenção para isso. Assim, eu tiraria, porque isso não é o padrão de resumos de artigo científico. Eu colocaria no final, então, como um extra. Ou antes, mas não no meio do artigo, né? No meio do resumo. Enfim, é uma sugestão que é, né, o que provavelmente eu indicaria para os meus orientandos fazerem, né? Mas, enfim, não sei o que se espera dessa forma. Patrícia, não é uma ordem aí, isso já vem mesmo de outros editais, como a Ivana pontuou, e é um adicional mesmo por conta da extensão até mais. Então, eu sugiro que se coloque no final, porque senão a gente está desensinando os estudantes a fazerem um resumo científico, em vez de ensinando. Então, no final, como um extra, depois das considerações finais ou parciais, dá para colocar. Gente, desculpa, mas eu acho que a ordem dos fatores não altera o resumo, né? Digamos assim. Não sei se... eu acho que sim, porque eu trabalho com isso. Então, trabalho com comunicação científica, com normalização. Né? E aí acho que faz PR2, né? A PR2 não achou ruim, a PR1 não achou ruim, eu não sei, eu estou achando que não tem nenhum problema, não. Não sei o que os outros conselheiros acham, mas eu acho que esse que é o modelo que a gente tem usado. Não faz muita diferença, né? Bom, é uma sugestão, eu nunca vi isso, tipo, no outro edital, eu segui o padrão de resumo indicado pela BNT, e não isso. Então, enfim. Alguém tem alguma consideração? Eu preferia manter como está e seguir o que foi decidido pela comissão, etc. Acho que não é uma questão aí de fundo muito, enfim, diferente, não sei. Se alguém tem alguma informação sobre isso. Ou então, Bárbara pode levar também, Ivana, como ela vai levar as outras questões. Né? Ivana, eu tenho uma sugestão na hora do encaminhamento. Né? Tá, mas vamos votar antes? Não, eu acho que tem um procedimento, que a gente vai votar, tá? Eu só sugiro que a gente tenha, tá, um procedimento nessa, né? Que a gente vai votar, tudo que foi acordado, não tem a menor dúvida. E essa questão da Patrícia, com a minha proposta, ela vai ser absorvida, né? Porque o que eu estou sugerindo? A gente vota no mérito aqui, tudo que a gente discutiu, tá? A gente não está olhando a nova redação, né, Bárbara? A gente fez sugestões, mas não estamos mudando a redação, né? O que a gente acha importante é que a PR5, ela dê segmento, né? Ela seja a protagonista desse processo, óbvio, tá? Por aí. Então, eu estou sugerindo o seguinte, a gente vota o mérito, tá, de tudo que a gente discutiu, tá? Depois, a PR5 compila as sugestões que foram, né? Tá aí, a reunião está sendo gravada, e qualquer problema a gente entra em contato, né? Não tem problema. E vocês enviariam para a gente até amanhã, tá? O novo edital, né? Com sugestões já apresentadas. Até amanhã. E nós teríamos até quarta-feira, aí a Patrícia tem essa questão importante, tá? Porque ela, repare, Ivana, ela não está contradizendo nenhum item do edital, se ela tivesse, a gente estaria contra. Ela está apenas fazendo eu acho que ela está mais clarificando esse ponto do que qualquer outra coisa. Então, aí nós
Veja bem, sem contrariar, tá? Não pode fazer nenhuma modificação substantiva de texto, assim, né? Contrariar. Nós teremos até a quarta-feira para enviar questões de redação, e acho que aí a Patrícia entraria, né? Gente, desculpa, a Bárbara está colocando uma questão aqui importante, né? O item G não tem como mudar, somente que o item G vai alterar o formato, né? Então, essa questão da Patrícia é pequena, né? É ordem aqui, bota no primeiro, no fim. Né? Tudo bem, tudo bem. Posso encerrar minha fala? Posso encerrar minha fala? Por favor. Tá. Mas, olha só, eu acho que esse procedimento, esse bate-volta é importante, tá? Que aí toma a iniciativa, manda para a gente revê e manda de volta, tá? Ok, gente. Ok? Eu acho que esse procedimento é importante. A questão é a seguinte, a gente tem que mandar isso para a PR, ela vai ser votada, Ana, quanto é que é o SEG? Não tem tempo, é quarta-feira de manhã. É quarta-feira, vai ter que mandar para eles amanhã. Podemos mandar. Até amanhã à noite, pronto. Até amanhã à noite. Vocês mandam hoje, amanhã a gente... Tá bom? Até amanhã à noite. A gente tem uma prerrogativa, gente, de mandar, de fazer essas mudanças de maneira, enfim, mínimas, né? Que não tem nada aqui substancial que a gente vai mudar. Mas tudo bem, a gente manda para todo mundo, espera que tenha alguma outra questão. E Patrícia, então a gente faz, então, né, Bárbara, na verdade, essa não muda... alterar, né? O formato, desculpa. Não muda a plataforma, não muda a questão do autor do G. É simplesmente dentro da redação, não é isso, Patrícia? No item então a alteração seria apenas de deslocar, né? Ou de que forma atua para o final. Para depois do de resultado. Considerações. Isso. A indicação foi também de considerações finais ou parciais, não é isso? De inclusão, isso. Também nesse. Isso. Okay. Então, a gente coloca isso, né? Manda para todo mundo amanhã, faz aquelas mudanças. Se houver alguma outra coisa ainda, né? A gente leva em consideração lá pelo e-mail, tá? Mas, por favor, sejam rápidos na resposta, tá bem, gente? Só para a gente dar tempo hábil para ir para o SEG, tá? Então, ficou assim mesmo, né? Vamos colocar em votação, então, com todas as considerações que foram feitas, inclusive essas outras considerações finais e parciais, a sugestão da Patrícia, nada mudança do resultado alcançado, e a gente faz essa consolidação e Bárbara manda pelo e-mail quanto antes possível ainda hoje, né, Bárbara, para termos uma resposta rápida, né? Sim, claro. Então, gente, está em votação, né, o edital SIAC, tal como foi discutido aqui, né, com os conselheiros, com as sugestões incorporadas, o novo calendário, tal como foi também apresentado, tá bem? Então, vou pedir, então, parabéns, né, a todos e todas também, por as considerações sempre pertinentes, importantes, interessantes, a gente vai refinando aí nossos editais cada vez mais, né? Melhorando, né, e acertando mais também coletivamente. Então, já está aqui na nossa tela, né, a proposta de votação, aprovação da proposta do edital SIAC, com todas as considerações ditas na sessão, né, mais o calendário da SIAC. A Bárbara vai fazer essa consolidação, vai enviar para todos os senhores e senhoras, conforme sugestão também aqui final da Selene, né? E acho que teremos uma bela SIAC, né? Estamos aqui esperando o máximo dessa SIAC, vai ser assim. Como disse Bárbara, a SIAC das SIACs, né? Antes da gente voltar, que a gente espera no ano que vem, no final do ano, presencialmente, sem nenhuma variante nova, sem nenhuma catástrofe sanitária e humanitária. É o que a gente deseja para a nossa próxima SIAC presencial. Para essa, eu acho que a gente já vai estar num cenário melhor, a gente espera também, né? Já vai ter tido, não sei, né? Não sei se vai ter tido carnaval mesmo, né? Espero que sim. Espero que possa ter tido um Réveillon. Se não for algo contra as regras sanitárias, se for seguro, né? E torcer aí para a gente voltar o quanto antes a SIAC 22 presencial. votos a favor, unanimidade. Bom, então parabéns aí a todas e todas, aprovamos por unanimidade o novo edital da SIAC, com a contribuição de todas e todas. E encerramos aqui a nossa sessão 15 minutos antes da hora que a gente tinha previsto. Muito bom. Obrigada, gente. Tá tempo do cafezinho, do lanche. E na próxima sessão, Selene, contamos com a apresentação do CCMN, viu, Selene? No próximo CEL, para a gente ir encaminhando a questão
né, e a votação da prestação de serviço. Muito obrigada a todas e todas. Obrigada. Podemos encerrar, Yasmin. Obrigada.